Fala, prevencionista, tudo bem? Estamos de volta, segunda videoaula aqui com relação às planilhas. Agora nós vamos falar sobre a calculadora de serviço freelance, tá? Eu sempre vejo nos grupos de WhatsApp aí o pessoal perguntando quanto cobrar por uma diária de serviço, duas, enfim. E aí isso me despertou essa preocupação de como é que as pessoas estão calculando o seu custo operacional, uma vez que se trabalha como PJ. Às vezes a pessoa até é seletista, né? Mas aos sábados acaba aparecendo um serviço, um sábado e um domingo, por aí, como cobrar, né? Isso para uma empresa, para que você possa estar recebendo adequadamente, né? Porque se a gente não tiver parâmetros mínimos para a gente cobrar o que a gente vai fazer, o mercado fica muito complicado para você orçar, né? Então, se todos nós tivéssemos uma tabela, né? Como você tem a OAB tem uma tabela, o CREA tem uma tabela de preço de serviço, a gente não tem um conselho de classe, mas a gente tem parâmetros de como cobrar isso, né? Então, eu acabei utilizando aqui como apoio uma tabela bem antiga, isso pode pôr mais de uns 30 anos pelo menos, que já existia um parâmetro, né? E essas coisas, essas informações vão se perdendo de tempo em tempo, vem uma nova geração de profissionais, entram no mercado, não tem acesso aos nossos patronos, vamos dizer assim, né? Os nossos mentores, os mais antigos que já estão no mercado ou até que já se aposentaram, e essa informação se perde, né, no caminho. Então eu resgatei uma informação de um amigo nosso, que é o Armando Henrique, o nosso presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, e eu faço questão de citar a fonte, porque foi ele que pensou lá atrás. O que eu fiz foi só incorporar mais algumas informações e deixar mais a realidade de hoje, né? Mas a base vem dele, tá? De uma planilha que ele mesmo desenvolveu para ter um parâmetro de critérios. Então eu confesso que eu não cheguei nem a estudar com profundidade os parâmetros dele, porque acredito nele, tenho certeza, como ele já foi empreendedor, teve assessoria por muitos anos, ele soube quais os critérios que deveriam ser aplicados para que a gente pudesse ter uma precificação adequada. E aí, né, a nossa profissão vai crescendo, os profissionais vão aparecendo em todos os estados da federação, só que a realidade de mercado e salarial também é diferente. Então, aí vem o gargalo, né? Então, foi isso que eu incorporei e resolvi colocar também dentro dessa planilha para facilitar o dia a dia da sua atividade aí, conforme você está trabalhando e independente do seu estado, tá? Mas vamos lá, vamos fazer um apanhado de ideias aqui. Eu vou colocar, essa planilha é mais simples do que a outra e você vai ver, mas ela tem a sua lógica de por que ela é dessa forma, entendeu? Então, isso, se a gente alcança um padrão, qualquer lugar que você for trabalhar, isso ajuda ao mercado ficar mais dinâmico, né? Então, já te peço, compartilhe essa informação com seu colega que trabalha também como freelancer. Um colega nosso de profissão não é nosso inimigo, né? Ele não é nosso adversário no mercado, porque o mercado é gigantesco, né? Então, nada mais justo e fazer com que todos cresçam é que todo mundo tenha acesso às informações adequadas, para que também você de repente faça um orçamento com critérios e chega a um valor X, e um colega nosso que não tem acesso a essa base de critérios chega a um valor muito abaixo, e aí esse colega seu acaba levando o mercado para baixo, ele não ganha o suficiente para fazer o serviço e você ficou de fora da cotação. Então é importante que todos saibamos o critério para que a gente possa precificar. E eu nem estou dizendo que esse critério é 100% exato, e nem também estou querendo dizer que esse critério tem que ser o modelo para o Brasil. Eu só quero que a gente tenha um padrão, né? Seja ele qual for, pode ser esse e pode ser qualquer outro que algum colega nosso venha pensar e desenvolver, e que for mais abrangente, mais amplo e mais racional no sentido de precificar de maneira justa o nosso trabalho. Estou feliz do mesmo jeito, tá bom? Então, se você conhece algum colega que trabalha na área e de repente tem necessidade dessa informação, compartilhe com ele essa oportunidade, me ajude também a estar compartilhando essa informação para o seu colega, tá bom? Muito bem,
Como é que a gente pode precificar um serviço para uma empresa? Uma vez que normalmente as empresas que estabelecem o preço de quanto você vai ganhar trabalhando para ela. Você tem que ter uma ideia se aquilo vale a pena ou não. E se tiver a oportunidade de pôr o seu preço, melhor ainda, porque você pode mostrar para ele onde você compôs aquele preço. Como é que você chegou nesse valor, né? Então você tem base para explicar para o seu cliente como é que você construiu esse valor, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: você vai prestar um serviço freelance, qual que é o grau de risco dessa empresa? É um grau de risco 1? É um serviço simples, porque veja só, o que acontece? O cliente te contrata e é uma empresa de grau de risco 3, e aí lá dentro tem tanto problema para resolver e ele quer que você faça só uma parte, mas para você fazer essa parte, você tem que desenvolver mais um monte de outras coisas, entendeu? E que não foi cotada. Então, de antemão, você precisa ter subsídios do cliente que te permita orçar, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, sei lá, vamos começar com o grau de risco 1, né? O mais baixo de todos, tá? Aí o grau de risco 1, esse cidadão, esse empresário tem lá 25 funcionários, tá? Beleza, vamos lançar os 25 funcionários. Essa base mínima que eu coloquei de R$2 ainda é um parâmetro mais antigo, entendeu? Isso pode ser modificado com base na sua realidade. Eu coloquei R$2 somente como critério, mas a gente pode mudar. E você vai ver isso, tá? E uma coisa extremamente importante que eu deixei em amarelo aqui nas colunas O e P, que é o piso da categoria por estado, porque esse é o balizador de fato para você, tá? Então não adianta você falar, mas eu vou cobrar pelo piso de São Paulo. A construção civil é R$ 4.800, R$ 4.900 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que vai evoluindo. Mas se você pegar o norte de Minas, o sul do Paraná, e você vai ver que a discrepância é enorme. Então, de repente, um profissional em São Paulo ganha R$ 3.800, no Paraná ele está ganhando R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600, em Minas Gerais R$ 2.000, enfim, vai depender muito de cada estado e a atuação do sindicato, das lutas de classe aí, para poder ter um parâmetro mínimo, tá? Então, eu vou lançar aqui 3.800, tá? 3.800, não importa o estado, eu estou em São Paulo, mas eu vou lançar 3.800, tá? Beleza. Então, o que acontece? Aqui, nessa base mínima, que é a F4, é a base mínima da diária de 3.800, considerando o seguinte: 3.800 dividido por 220 horas no mês, vezes 8 horas de trabalho. Beleza? Então, essa é a lógica que eu coloquei aqui dentro desse cálculo, porque aí você tem um parâmetro, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei esse valor, veja que F1 é o grau de risco, F2 é a quantidade de funcionário, F3 é o parâmetro mínimo multiplicador, o fator multiplicador, tá? E aqui nós temos o valor da diária mínima, tá? Então eu vou multiplicar este valor vezes este, mais este valor, que vai me dar R$ 188, o valor da minha diária, com base no grau de risco, o número de funcionário, o fator multiplicador desses dois elementos, mais o valor da diária. R$ 188 é a sua diária, para uma empresa de grau de risco 1, com 25 funcionários, independente do serviço que você vai prestar lá. Mas você precisa se deslocar até lá. Quanto custa a gasolina no seu estado? Eu vou colocar aqui um valor aproximado aqui, que eu me lembro de um posto de gasolina aqui perto de casa, tá? Então são R$ 5,34 o litro da gasolina. E eu vou multiplicar pelo quilômetro. Quantos quilômetros eu me desloco até lá, tá? Vou colocar aqui, sei lá, 55 quilômetros ida e volta, tá bom? Ele vai me dar esse valor, 73,43. O que é esse 73,43? É 25% dos 5,34 do litro vezes o quilômetro, tá? Então eu estou cobrando 1/4 do valor da gasolina por quilômetro rodado, tá ok? E aí, quantos dias de trabalho eu vou prestar para essa empresa? Sei lá, eu vou prestar 5 dias, uma semana. Ele vai me dar o total do combustível que eu vou gastar para ir até essa empresa e voltar durante todos esses dias. Mais uma questão, alimentação. A empresa vai me dar alimentação lá ou eu vou ter que almoçar fora? Eu tenho que colocar isso na tabela. Eu preciso saber quanto é que custa aí um almoço em algum lugar. E se eu quiser considerar o almoço mais um café da manhã, também eu posso lançar. Então, vamos supor que eu gaste aí R$ 40 por dia com alimentação, tá? Vezes os 5 dias, eu vou ter R$ 200 só de despesa com alimentação. Se você tem uma
MEI, normalmente você paga lá a taxa fixa do governo, que é 60, 70, eu não sei quanto está agora, tá? Mas se você tem uma empresa, uma ME, mesmo que seja uma empresa de Simples Nacional, você vai pagar aí em torno de 6% pela nota fiscal. Tá? Eu não sei quanto é no seu estado, porque já por isso eu deixei aberta essa possibilidade. Então, aí uma coisa você vai ter que ver com o seu contador se você tem uma ME, tá bom? E você vai lançar aqui. Eu coloquei 6, mas poderia ser 5 tributação, tá? Então, veja só, para que eu possa trabalhar para esta empresa de grau de risco 1, com 25 funcionários, considerando deslocamento e alimentação mais tributação, essa empresa tem que pagar para mim R$ 793,07. Veja como fica fácil explicar para o empresário o que você está cobrando, porque dessa forma você está nivelando o mercado a uma realidade que uma empresa que tem um profissional de SESMIT de uma empresa que não tem. Então, os valores são quase equivalentes. Porque, veja, você vai ter que se locomover, a empresa não teria que dar vale transporte para o funcionário, você tem que se alimentar. A empresa dá ou não alimento para o funcionário, entendeu? E aí a gente considera por dia, tá? Mas beleza, nesse momento, grau de risco 1, eu tenho lá R$ 793. Se fosse uma empresa de grau de risco 2, olha o que acontece, vai para R$ 845. Mais um grau de risco 2 com 60 funcionários, certo? Então nós já vamos para 992, porque eu estou multiplicando o grau de risco vezes o número de funcionários, vezes o fator moderador, que é R$ 2, mais a diária, que é do piso do estado. Beleza? Então vai me dar um total de diária R$ 378,18 por dia. Isso para o trabalho, fora o combustível, fora a alimentação. Então o seu total, mais a tributação, desculpa. Então você teria para 5 dias de trabalho R$ 992. Se eu tivesse uma empresa de grau de risco 3 e eu tenho lá a partir de 101 funcionários, de acordo com o NR4, não é isso? Então o que iria acontecer? Olha só. Grau de risco 3, para 5 dias de trabalho, o meu custo seria de R$ 1.376,87, seguindo a mesma lógica, no que diz respeito à gasolina, distância, alimentação e tributação. Aí você fala, Edson, mas por que eu estou multiplicando a questão do grau de risco com relação ao número de funcionários? A relação é muito simples. Quando você é contratado por uma empresa, normalmente o empresário não sabe direito o que está pedindo para você. Então, digamos que você vai fazer um trabalho de 5 dias lá dentro para ele, para resolver esse problema. Ele está estimando que você vai gastar 5 dias. Mas, se a empresa é grau de risco 3, com certeza é uma empresa que tem um risco maior, uma quantidade maior de funcionários, que pode ser que você vai ter que ministrar DDS, dar treinamento, orientação, fazer documentos, né? Por exemplo, APR, fazer ordem de serviço, uma gama enorme de outros documentos que são necessários para atender aquele pedacinho específico que o empresário está te chamando para fazer. Então, a lógica dessa planilha, e aí você veja, é um vídeo bem rápido, né? Simples de te explicar. Então, você vai conseguir balizar sua informação para poder passar para ele. Imagina, não imagino, nunca tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de grau de risco 4, mas vamos lá. Digamos que fosse uma empresa de grau de risco 4 e tivesse lá 350 funcionários, olha lá. 5 dias de trabalho meu vai para 3.680. Por quê? Pelos mesmos motivos, a complexidade do que essa empresa fabrica, a quantidade de funcionários envolvidos dentro desse processo dos 5 dias que você vai estar lá dentro, entende? Então, isso pode gerar mais trabalhos para você? Com certeza vai gerar. Por quê? Porque a gente sabe, se pega um pedacinho só de segurança do trabalho lá, a gente acaba mostrando para o empresário a quantidade de outras situações que ele provavelmente não está cumprindo, tá? Então, é isso. Então, digamos que eu estou no sul do Paraná, lá ganha R$ 1.680 por mês. Veja, já baixou, mas como é uma empresa de grau de risco 4, ficou em torno de 3 mil novamente. Via de regra, a grande maioria das empresas está em torno de grau de risco 3. Então, se ela tem até, sei lá, acho que é 350 funcionários mesmo, vamos supor que fosse 250, tá? 250 funcionários, 5 dias, você pagando a tributação, olha só, 6%, 5% vai dar R$ 106. O seu total geral
que você vai ter que receber para poder fazer esse serviço é R$ 2.234. Por quê? Desse valor você ainda vai pagar o imposto da nota depois, né? Você tem as suas despesas com alimentação, tem a despesa com locomoção, né? Então é isso que você precisa entender, que você precisa colocar esse valor na conta para poder ter o mínimo possível para trabalhar para essa empresa. Edson, mas quanto é que ficou de valor líquido para mim, tirando as minhas despesas? Então eu vou pausar esse vídeo, veja como no outro, né? Assim como a gente vai explicando, a ideia é que a planilha vai sempre avançando, e cada vez que eu olho para ela e explico ela, eu identifico mais uma nuance, mais uma possibilidade, uma oportunidade de melhoria. Então vou pausar o vídeo e volto já. 2000 anos depois. Muito bem, estou de volta. Desculpa aí, foi rapidinho, né? Mas eu acabei, toda vez que eu vejo a planilha, que eu explico ela, eu acabo lembrando de mais algum detalhe e aí eu vou evoluindo ela. Como eu falei no outro vídeo, né? Toda vez que eu tiver uma evolução na planilha, eu vou enviar para você, porque eu acho justo você ter a versão mais atual, e se for necessário gravar mais algum vídeo, eu mando o vídeo junto, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu pensei enquanto eu estava explicando ela, tá? Você vê que eu até tirei os negritos aqui, dei uma melhorada no layout, ficou uns detalhes aqui, eu vou arrumar ela ainda, depois eu mando ela para você atualizada, bem redondinha, tá bom? O que eu coloquei a mais? O saldo líquido, né? Porque você tem um valor total, mas é interessante saber quanto é que eu ficaria em dinheiro na minha mão depois que eu pagar todas as minhas despesas, né? Então vamos fazer de novo, rapidinho, tá? Olha só, grau de risco 3, 120 funcionários aproximadamente. O salário do profissional no seu estado, vou colocar aqui, sei lá, R$ 2.800, tá? R$ 2.800. A gasolina aqui está 5,34 mais ou menos, tá? Vamos pôr uns 62 quilômetros de rodagem, 5 dias trabalhado e R$ 45 de alimentação entre café da manhã e um almoço, tá? 6% de tributação. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu tenho esse cenário, tá? E aí eu tenho R$ 413,85 de locomoção desses 5 dias, e aí pensando no carro, tá? Não sei se você vai de ônibus, é uma outra situação, mas pelo menos você estima quanto seria, tá? Se quiser colocar até a quilometragem estimando quanto seria um Uber, é uma questão a se discutir. Pode ser até que eu acrescente nessa planilha depois essas outras opções. Muito provavelmente eu faça isso, deixando o campo em branco, não tem o valor, mas se tiver, por exemplo, o transporte coletivo ou até mesmo o Uber, você lança o valor e você vai cobrar isso aí também dentro do seu orçamento, tá bom? Nessa realidade, a empresa grau de risco 3, 120 funcionários, com 62 km de distância, alimentação para 5 dias, tributação de R$ 6,00, tudo lançado aqui, o valor do seu orçamento, né, para trabalhar freelance para essa pessoa, R$ 1.548,31. Debitado, tributação, alimentação e locomoção, você vai ficar com saldo líquido de R$ 821, que é o valor das suas 5 diárias brutas. Tá ok? Então é isso, gente. A planilha está aí, está à disposição. Eu vou só ajustar ali o layout das caixinhas de valores, tá? Eu fazendo qualquer evolução nesta ou na outra planilha, você vai receber a planilha atualizada, tá bom? Porque eu vou guardar o cadastro de todas as pessoas que contribuíram e me ajudaram nessa ação. Se você tiver algum conhecido, alguma conhecida que passe por essa necessidade, compartilhe a informação. É o que eu falei, o que a gente precisa é ter, no mínimo, um padrão. Não importa se esse padrão é o que eu estou colocando aqui para vocês ou se é um outro que forem criado, porque nós não temos ainda um conselho de classe, mas a gente precisa ter o mínimo de possibilidade de calcular, tá bom? Então eu vou encerrando esse vídeo, eu espero que seja muito útil, desejo sucesso para você nessa empreitada de trabalhar como freelance. Vou deixar mais um vídeo bônus aí junto com esse aqui, que é sobre a planilha de GRO, embora eu já tenha no meu canal 3 vídeos falando de como a planilha funciona, tá? Mas eu quero falar mais algumas observações sobre essa planilha, tá bom? Um grande abraço, sucesso e a gente se vê a cada atualização, ou se precisar falar comigo, pode entrar em contato no meu WhatsApp. Um grande abraço.